campanha para a manutenção do nosso grupo. Participe acessando nosso site. Irmãos amados, abrimos o nosso Evangelho segundo o Espiritismo no capítulo 20, os trabalhadores da última hora. Então nós vamos ler em Mateus, capítulo 20, versículos 1 a 16, parábola dos trabalhadores enviados à vinha. Porque o reino dos céus é semelhante ao pai de família que saiu de manhã cedo para contratar trabalhadores para a sua vinha. Depois de combinar com os trabalhadores 1 denário por dia, mandou-os para a vinha. 1 denário é uma moeda romana que era usada para pagamento de um dia de trabalho, ganhava 1 denário. Tornando a sair pela hora terceira, seria às 9 horas da manhã, viu outros que estavam na praça desocupados e disse-lhes: Ide também vós para a vinha, e eu vos darei o que for justo. Eles foram. Tornando a sair pela hora sexta, que seria ao meio-dia, e pela hora nona, às 3 da tarde, fez a mesma coisa. Saindo pela hora 1/10, entre as 4 e 5 horas da tarde, encontrou outros que lá estavam e disse-lhes: Por que ficais aí o dia inteiro sem trabalhar? Responderam: Porque ninguém nos contratou. Disse-lhes: Ide também vós para a vinha. Chegada a tarde, disse o dono da vinha ao seu administrador: Chama os trabalhadores e paga-lhes o salário, começando pelos últimos até os primeiros. Vindo os da hora 1/10, os que iniciaram o trabalho entre 4 e 5 horas da tarde, receberam 1 denário cada um. E vindo os primeiros, pensaram que receberiam mais, mas receberam 1 denário cada um, também eles. Ao receber, murmuravam contra o pai de família, dizendo: Esses últimos fizeram 1 hora só e tu os igualaste a nós, que suportamos o peso do dia e do calor do sol. Ele então disse a um deles: Amigo, não fui injusto contigo. Não combinamos 1 denário? Toma o que é teu e vai. Eu quero dar a este último o mesmo que a ti. Não tenho direito de fazer o que quero com o que é meu? Ou estás com ciúme porque sou bom? Eis como os últimos serão primeiros, e os primeiros serão últimos. O mesmo evangelista, Mateus, no capítulo 19, no final do capítulo 19, versículo 30, ele vai terminar dizendo assim: Muitos dos primeiros serão últimos e muitos dos últimos primeiros. O que dá uma conotação um pouquinho diferente da frase: os últimos serão os primeiros e os primeiros serão os últimos. Nós sabemos que Jesus, nas suas parábolas, ele usava um recurso de linguagem que hoje nós chamamos de hipérbole. Seria uma ênfase de linguagem expressiva, para dar uma significação na linguagem. Então, é como se Jesus exagerasse alguma coisa para fixar na mente daqueles que o estavam ouvindo. E foi isso que aconteceu na parábola dos trabalhadores enviados à vinha. Então, os que começaram o seu trabalho às 4 horas da tarde, 5, receberam o mesmo denário que era o salário de um dia inteiro de trabalho. Os que iniciaram o trabalho cedinho pela manhã pensaram que iam ganhar mais, mas
O contratado era um denário pelo dia e foi o que eles receberam. Como nós podemos compreender essa mensagem de Jesus com a ajuda do nosso espiritismo, que é o cristianismo trazido de volta na sua pureza, o Consolador prometido pelo Cristo? Nós vamos ler no Livro dos Espíritos 2 questões, para depois podermos comentar e entender melhor a parábola de Jesus. Na questão 115, que está no capítulo que fala da progressão dos espíritos, Kardec pergunta o seguinte: uns espíritos foram criados bons e outros maus? Deus criou todos os espíritos simples e ignorantes, ou seja, sem conhecimento. Deu a cada um deles uma missão, com o fim de os esclarecer e progressivamente conduzir à perfeição, pelo conhecimento da verdade e para os aproximar dele. A felicidade eterna e sem perturbações, eles a encontrarão nessa perfeição. Os espíritos adquirem o conhecimento passando pelas provas que Deus lhes impõe. Uns aceitam essas provas com submissão e chegam mais prontamente ao seu destino. Outros não conseguem sofrê-las sem lamentação e assim permanecem, por sua culpa, distanciados da perfeição e da felicidade prometida. Vamos lá, novamente aqui. Uns aceitam essas provas com submissão e chegam mais prontamente ao seu destino. Vejam que os espíritos aqui estão dizendo para Kardec que, embora Deus crie todos ignorantes, sem conhecimento, mas dá a cada um uma missão, com a finalidade de esclarecer, para que todos progridam. E nesse esclarecimento nós vamos adquirir o quê? A compreensão, a humildade, a compaixão. Não é isso? Para nós evoluirmos, afinal, cada um de nós temos uma missão. Uns aceitam a prova com submissão e aprendem, como no caso dos trabalhadores da primeira hora, poderiam usar da compreensão, da compaixão, para com aqueles que estavam na praça esperando que alguém os contratasse, não haviam tido a oportunidade que eles tiveram, e a compreensão de que eles também teriam direito a um salário. Por que não poderia ser o mesmo? Que tipo de virtude eu poderia adquirir aqui com a compreensão de que o outro, que trabalhou menos do que eu, porque tinha menos oportunidade, não tanta oportunidade quanto eu tive, mas que agora ele está recebendo a mesma coisa. Que tipo de virtude eu vou adquirir no meu coração? Vamos pensar nisso. Na pergunta 117, Kardec vai perguntar assim para os espíritos: depende dos espíritos apressar o seu avanço para a perfeição? Certamente, eles chegam mais ou menos rapidamente, segundo o seu desejo e a sua submissão à vontade de Deus. Uma criança dócil não se instrui mais depressa que uma rebelde. O que nós podemos depreender com tudo isso? Às vezes, exatamente por termos rebeldia no nosso coração, nós vamos ter que passar por provas mais difíceis. Que aqueles que são submissos ao Pai, aceitam as dificuldades do dia a dia, compreendem a necessidade
de passar por determinadas provas, porque ali é algo de útil. Dali sairão mais firmes, mais fortes. Esses já não vão precisar de uma linguagem de dor, por exemplo. Apressam a sua chegada a um plano superior. É isso que a mensagem do Cristo queria dizer para cada um de nós. Uns necessitamos de mais tempo, outros de menos, mas depende única e exclusivamente de cada um de nós, porque nós somos livres, nós temos liberdade de escolha. Deus nos dá todas as oportunidades. Mas, como nós vimos novamente, vamos repetir, nos deu uma missão. E se dentro dessa missão nós fizermos as escolhas corretas, nós vamos evoluir mais depressa. Agora, se eu começar a questionar tudo, se eu começar a me queixar, não, mas o outro tem mais, o outro consegue isso, o outro consegue aquilo, por que eu não tenho as mesmas facilidades? Ah, mas olha só, o outro tem as melhores colocações. Por que Deus está dando tanta oportunidade para aquele outro? E por que eu estou sempre passando por dificuldades? Por que parece que quando tudo estava indo bem na minha vida, de repente acontece uma tragédia, de repente eu perco um emprego? Por que isso acontece comigo, enquanto que os outros, para eles, está indo tudo bem? Nós temos essa visão, principalmente quando abrimos, não é, os nossos pensamentos para a queixa. Quando vibramos nessa faixa do queixume, aí nós estacionamos. Aí a coisa fica muito séria, muito difícil para nós. Quando a gente fica nessa faixa da queixa, a gente tem uma visão distorcida, completamente distorcida da realidade. A gente só vê nas outras pessoas vantagens que eles possam estar recebendo. Nós não pensamos que o fizeram por conquistar. Conquistaram. Ou muitas vezes nós estamos vendo apenas uma versão e não a totalidade dos fatos. Nós não sabemos aquilo que se esconde, as dores que aquela determinada pessoa está passando em outras áreas que nós ainda não experienciamos, talvez, e por isso não compreendemos e não entendemos. Então, vamos acatar a vontade de Deus. Vamos arregaçar as mangas e fazer o melhor que pudermos. Ah, mas os outros não estão fazendo. Façamos nós. Ah, mas os outros não cuidam. Cuidamos nós. Vamos fazer a nossa parte. Há uma propaganda tão bonita que a gente vê num canal de televisão a cabo, onde mostra que o exemplo que uma pessoa vai fazendo todo dia, não é? Todo dia a mesma coisa, diante dos outros, acaba por contagiando. E é isso mesmo que ocorre. Num deles é um moço que todas as manhãs varre, limpa a frente do prédio onde ele mora. E os outros vizinhos vão descendo e vão olhando aquilo, dão um bom dia e vão passando. Até que aos poucos ele vai conquistando os vizinhos e aos poucos todos passam para ajudar. É assim que se forma uma corrente do bem. Alguém tem que começar, alguém tem que dar o exemplo. Agora imagine esse vizinho que começou a dar o seu exemplo, porque ele foi o primeiro. Agora os outros estão fazendo, então ele cruza os braços. Bom, agora eu não vou mais fazer nada. Agora deixa para os outros, eu já fiz a minha parte. Será que isso é o correto a fazer? Primeiro você conquista e depois você sai de lado. Funciona na vida? Não, né? Isso não funciona, não é assim.
a gente acaba, de certa forma, se tornando responsável por aqueles que a gente conquista para junto de nós. Que bom se conquistarmos pessoas na faixa do bem, das boas obras, de fazer sempre o melhor de nós dentro dos recursos que nós temos, dentro das nossas possibilidades. Vamos procurar nas páginas do Evangelho, segundo o Espiritismo, entender em maior profundidade os ensinamentos de Jesus, retirar o espírito da letra, não ficar lendo o que lá está escrito e que tantas vezes, ao pé da letra, fica sem sentido para cada um de nós. Vamos entrar no contexto, ver o que Jesus queria dizer para nós hoje. Temos condições de compreender. Essa passagem inicia o capítulo 20 do Evangelho segundo o Espiritismo. Fala dos trabalhadores da última hora. E nós também podemos dizer que aqui, como encarnados, somos os trabalhadores da última hora, no sentido de que o nosso planeta se prepara para uma mudança de faixa evolutiva. Nós já sabemos disso, nós espíritas, de provas e expiações para um mundo de regeneração. Nos cabe fazer parte desta mudança. Se cruzarmos os braços, se ficarmos apenas esperando o que os outros vão fazer, aí vai ser muito difícil para cada um de nós. A missão nossa é ajudar nessa mudança, porque o planeta em si é perfeito, é maravilhoso. É nós, como humanidade, que temos que entrar no módulo, vamos dizer assim, de regeneração. E nós só vamos fazer isso com muito trabalho, arregaçando as mangas, não perdendo tempo, não perdendo nenhuma oportunidade. Que Jesus nos abençoe e nos inspire sempre nesse sentido. E agora nós vamos passar para as preces e irradiações. Irmãos, vamos unir nossas almas confiantes para dedicar nossos pensamentos e sentimentos fraternos para quem precisa, quem está carente de saúde e de paz. Convidamos todos os irmãos a manterem seus corações e pensamentos vibrando nas preces que faremos a Deus a partir desse momento, em favor daqueles a quem endereçarmos nossas vibrações. Prece para os enfermos. Neste momento, abrimos uma corrente de vibrações em benefício de nossos irmãos enfermos que se encontram em nossas casas, hospitais, casas de caridade e demais locais onde se acham passando por dolorosas provações. Senhor, pedimos alívio para esses irmãos, que o teu infinito amor permita que os divinos mensageiros possam deles se aproximar, suavizando-lhes o sofrimento. Senhor, se as tuas leis permitirem que possam recuperar a saúde e tenham muita coragem e esperanças sob a tua misericórdia infinita. Prece para os desencarnados. Pai, lembramos com muito carinho dos nossos irmãos desencarnados, pedindo tuas bênçãos a esses irmãos queridos, que possam despertar para a realidade espiritual sob a luz da verdade e do teu sublime amor, que se esclareçam, se libertem de todas as perturbações, reanimem-se e progridam, envolvidos na força da tua amorosa proteção. Prece para os lares. Pai, precisamos que o teu amor ilumine os nossos lares, afastando as trevas da incompreensão, dos vícios, do sofrimento, das perturbações espirituais. Ajuda-nos, Pai, a compreender que somos todos teus filhos, formando uma família com quem temos a necessidade
de aprender a amar, auxiliando-nos uns aos outros. Que em nossos lares reine a harmonia e a paz sob as tuas bênçãos divinas. Prece para a paz no mundo. Em ti, Senhor, está a força suprema do bem e da paz que governa o universo. Abençoa os dirigentes de todas as nações, especialmente os do nosso país, que saibam governar bem sob a tua proteção, no sentido da ordem e da fraternidade universal. Graças, Senhor, por esses momentos felizes e pela assistência amorosa dos bons espíritos. Abençoa-nos. Seja feita a tua vontade. Despede-nos na tua paz. Assim seja. Campanha para a manutenção do nosso grupo. Participe acessando nosso site